de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. São 7h11, estamos começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 15 de abril, dentro do Comando 91, trazendo agora informações e você vai ficar muito bem informado neste formato do Jogo Rápido, com muito dinamismo para você se ligar no que aconteceu, especialmente neste fim de semana de muito futebol. O Asa segue, aliás, falando primeiro do Asa, o Asa segue a sua preparação para o início do Brasileirão da Série D. Teve também Série A com vários problemas de arbitragem também neste fim de semana. Mas vamos primeiro falar do Alvinegro. O Asa está em sua preparação para o Brasileirão da Série A e quem vai trazer as informações do gigante é o nosso repórter Eduardo Cardial. Beleza, André, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo as primeiras informações do Asa nesta segunda-feira, neste início de semana, que o gigante arapiraquense já se reapresenta hoje para reiniciar os trabalhos. O Asa se reapresentou bem, na verdade, a semana passada, trabalhou forte durante toda a semana, deu folga aos jogadores no domingo e hoje os jogadores retomam os treinamentos. Vale salientar que o Asa segue agora com 2 semanas de treinamentos intensos, já que a estreia na Série D vai acontecer dia 28 de abril, no final do mês, o Asa jogando contra o Sergipe, lá no Lorival Batista, na Arena Batistão, em Aracaju. O Asa faz parte do grupo A4 da Série D, consta no grupo do Asa os seguintes times: o CSE, o Itabaiana, Juazeirense, Jacuipense, Petrolina e Retrô. Esse é o grupo do Asa, formado por esses clubes que estarão participando também já no dia 28, na estreia da Série D. Atualmente o Asa conta com 30 jogadores no elenco. Os jogadores do Asa são esses: os goleiros Bruno, Flávio Henrique, Matheus e João Paulo. Os laterais Paulinho, Gabriel e Charles. Os zagueiros Jean Peter, Bené, Ítalo Rogério, Rony Lobo e Christian Luca. Os volantes Colina, Wesley, Aleph, Bruno Ritter, Zé Wilson e Bruno Menezes. Os meias Didira, Anderson Feijão, Rafael Saião e Léo Cereja. Os atacantes Júnior Viçosa, Kellyton, Flávio Souza, Edilson Júnior, João Cabral, Grafite, Tiaguinho e Cezinha. São jogadores que fazem parte do elenco alvinegro, 30 jogadores. Certamente que nesse número de 30 atletas tem jogadores que deixaram o clube também. Aliás, que chegaram recentemente para a vaga daqueles que deixaram o elenco alvinegro. Os jogadores contratados que fazem parte desse elenco são eles: o lateral esquerdo Charles, que jogou no Vila Nova e também no Central de Caruaru; o zagueiro Ítalo Rogério, que defendeu o Nacional de Patos e estava recentemente no CSE; o volante Bruno Ritter, que foi do Barcelona de Ilhéus, da Bahia; o meia Léo Cereja, que atuou no Nacional da Paraíba e estava no 13 de Campina Grande agora há pouco; os atacantes Tiaguinho, que estava no Cururipe, e Cezinha, que também estava no Barcelona de Ilhéus, além do Lucas Grafite, que esteve também na equipe do CSE. Até o momento, o elenco do Asa é composto por esses jogadores, 30 atletas, conforme eu citei. Ainda existe a possibilidade de mais contratações e essa semana a direção do Asa ainda pode divulgar mais nomes, inclusive um lateral direito, já que o Asa só tem um lateral direito no elenco alvinegro e precisa de mais um lateral para fazer sombra ali, como a gente costuma dizer, ao Paulinho e ser um substituto imediato. Na minha concepção, além de um lateral direito, o Asa precisa também de um lateral que jogue nas duas, porque você fica com uma espécie de um coringa no elenco. Tanto um que joga na esquerda quanto na direita e mais um direito. Acho que o Asa deve contratar pelo menos mais 2 ou 3 peças ao longo desta semana, no mais tardar até a próxima semana, e confirmar para o torcedor alvinegro. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. São 7h16, Cardial trazendo aí as informações do Asa, que vem se preparando para o Brasileirão da Série D.
E agora nós vamos direto a Maceió falar com o nosso comentarista, o Canhão, Viderlan Araújo, que vai trazer o seu comentário desta segunda-feira dentro do Jogo Rápido. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo. Estamos acompanhando a movimentação no mercado da bola e vendo as equipes de Alagoas em processo de fortalecimento para o início das competições. Esta semana, por exemplo, está sendo aguardada com muita expectativa o anúncio de contratações no CSA. Depois da equipe ter alcançado o objetivo na semana passada de chegar à Copa do Brasil em 2025, agora a meta no clube é fazer um time forte para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e de olho numa possibilidade de retorno para jogar a Série B. O CRB, por falar em Série B, tem buscado também alternativas no mercado. Semana passada confirmou a permanência do Anselmo Ramon, um grande reforço para o CRB, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e para o jogo semifinal da Copa do Nordeste, quando a equipe vai enfrentar o Bahia, um dos mais fortes times da nossa região, se não o mais forte time da região Nordeste. O Bahia é uma equipe muito bem montada, de investimento milionário, e todos nós sabemos que o CRB vai precisar fazer além do que já fez nesta temporada para poder eliminar esse adversário. E para fechar, os clubes de Série D, o CSE e o ASA, têm buscado no mercado alternativas. É importante manter esse fortalecimento para a disputa de uma primeira fase da competição, quando se tem 14 rodadas. E, naturalmente, entrar nos mata-matas nas fases seguintes, alcançando o índice, ficando entre os 4 melhores times da competição na primeira fase, para poder tentar chegar ao acesso para a Série C. Não é uma tarefa fácil, mas nós estamos acompanhando a movimentação dos clubes. Nós não temos clubes em zona de conforto, e isso acaba sendo um otimismo muito grande de que o futebol de Alagoas possa ser representado nas 3 das 4 divisões do futebol nacional: Série B, Série C e Série D. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show. Segue você no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Ok, Canhão, são 7h18 e falando um pouco sobre esse fortalecimento também da equipe do ASA, que visa o Brasileirão da Série D, o seu principal campeonato agora desse segundo semestre, obviamente, e o principal objetivo é subir para a Série C. E dentro desse planejamento que a equipe do ASA vem fazendo, como o Cardiel trouxe, algumas contratações devem ser feitas, inclusive hoje ou amanhã. O zagueiro Railon deve ser anunciado. Ele já está treinando, inclusive, com o grupo. Ele chegou semana passada aqui em Arapiraca e deve ser anunciado de forma oficial pelo ASA nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. E aí vem o aspecto do que falou o Cardial. Obrigatoriamente o ASA vai ter que contratar um lateral direito, até porque só tem um Paulinho no elenco. Então, para você ter pelo menos 2 de cada posição, o ASA vai ter que ir ao mercado, se não já estiver contratando ou contratado esse lateral direito para fazer essa dobra com o Paulinho. E aí vem o que a gente discutiu, inclusive, no Futebol Show na semana passada. Contratar outro camisa 9 ou não? Porque no elenco tem o Flávio Souza, tem o João Cabral e tem o Júnior Viçosa. Algumas informações que eu busquei sobre o Júnior é que o Júnior vem fazendo trabalhos específicos, inclusive, para ter o fortalecimento, justamente para que não sofra tanto nesse início de Brasileirão da Série D com as lesões. É um trabalho integrado, obviamente, da parte física, da parte fisiológica e da parte fisioterapêutica da equipe do ASA, ou seja, do núcleo de saúde do ASA, que faz um trabalho específico, individual com o Júnior, para que ele possa estar em condições de atuar no Brasileirão da Série D. Eu torço muito para que o Júnior ele volte a ter uma plenitude física, para que ele consiga ajudar, porque é um jogador importante. Se ele estiver em seu nível 100%, ele é um dos melhores camisa 9 daqui da região, mas ele precisa estar 100%. É aquilo que eu falo, não falo, quando eu comento ou avalio a situação do Júnior Viçosa, não é pela qualidade do jogador. O Júnior, ele dispensa comentários e não precisa provar mais nada para ninguém. Mas a parte física dele vem atrapalhando nas últimas temporadas, infelizmente. Também é algo que ele vem pagando o preço por tudo o que fez em queimar etapa para poder voltar a jogar, poder ajudar o ASA. Eu espero, e repito, de coração, que ele consiga estar em sua plenitude física para ajudar a equipe do ASA, porque ele é muito importante fora, mas precisa ser importante também dentro de campo, e é isso que a gente espera, é isso que eu torço, para que o atacante ele consiga voltar a jogar em alto nível mais uma vez, porque em alto nível, aí sim, a gente pode discutir a parte
técnica e tática do Júnior Viçosa. Mas, repito, ele tem que estar 100% fisicamente. Não estando, vai ter todos os problemas que a gente vem detectando nos últimos jogos que ele disputou, nas últimas situações em que o Júnior Viçosa esteve envolvido. É torcer para que ele esteja bem nesse Brasileirão da Série D, porque certamente vai fortalecer o nível, fortalecer o elenco e elevar o nível da equipe do Asa. E falando rapidão, antes de passar para o Marco Aurélio, sobre o Brasileirão da Série A, inclusive ontem nós transmitimos o jogo de Vasco e Grêmio. Começamos o campeonato. Estamos ainda na primeira rodada. E o protagonismo não foi os jogadores, foi a arbitragem. Ontem no jogo do Vasco, inclusive, eu estava esperando para ouvir os áudios do VAR que já foram divulgados e disponibilizados pela CBF para a explicação do que aconteceu ontem em São Januário. Eu vou dizer uma coisa para você: desastrosa em São Januário, desastrosa na Neoquímica Arena. No jogo de Atlético Goianiense e Flamengo nem se fala. Então entra ano, sai ano, começa campeonato, termina campeonato, e o protagonismo negativo mais uma vez é da arbitragem do futebol brasileiro. Repito, como eu falei ontem, eu entendo toda a complexidade que é apitar. Por exemplo, eu não tenho coragem de apitar. Mas se os árbitros estão melhorando seus níveis, melhorando tudo o que pode para apitar, eles têm que elevar o nível, assim como tudo no futebol brasileiro. E no futebol ele vem também evoluindo a partir de vários aspectos. E tem um grande ponto sobre a arbitragem no Brasil para finalizar esse comentário. Enquanto não profissionalizar, a gente vai estar aqui toda rodada de Campeonato Brasileiro falando de erros grotescos, de erros técnicos, de erros disciplinares, de uma arbitragem que começa o Campeonato Brasileiro, como eu falei agora, com protagonismo negativo. Foi desastrosa a arbitragem nessa primeira rodada do Brasileirão da Série A. É óbvio que não em todos os jogos, mas no geral, ruim pra caramba. Mas quem vai trazer as informações do futebol, que é o importante, os placares dos jogos, é o Marco Aurélio dentro do Giro do Placar Esportivo. Bom dia, Marcão. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que nos acompanha através do NN Play no YouTube, com o Giro do Placar Esportivo, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações dos resultados, então, desse final de semana esportivo, né? Teve, como disse aí o André, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e também teve o fechamento, a final de alguns estaduais desse final de semana. Começando aqui com os jogos do sábado, nas finais dos estaduais. No sábado teve a final do Campeonato Sergipano, lá na Arena Batistão, em Aracaju. No tempo normal, Confiança 0, Sergipe também 0. No jogo de ida foi 1-1 na última quarta-feira da semana passada. Aí a decisão foi para a cobrança de pênaltis. E nos pênaltis, o Confiança venceu o Sergipe por 5-4 e é o campeão sergipano dessa temporada de 2024. Também teve final no Campeonato Paraibano, né? No sábado, lá no Estádio Almeidão. No tempo normal, Botafogo da Paraíba 1, Souza também 1. No jogo de ida foi 0-0 lá no Estádio Marizão. Aí as cobranças, a decisão também foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Souza venceu o Botafogo da Paraíba por 4-3. Souza campeão paraibano, aí tricampeão paraibano, o Souza lá na Paraíba. Também teve final no Campeonato Capixaba. O Rio Branco do Espírito Santo da capital perdeu no tempo normal para o Rio Branco de Venda Nova por 1-0, mas no jogo de ida, o Rio Branco lá do Espírito Santo da capital venceu o Rio Branco de Venda Nova por 2-1. Então a decisão também foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Rio Branco, lá do Espírito Santo de Vitória, venceu por 3-2 e conseguiu o título capixaba aí dessa temporada de 2024. Também teve final no sábado do Campeonato Paulista Série A2, que é a segunda divisão do Paulistão. O jogo que aconteceu lá na cidade de Rio Claro. O Veloclube empatou com o Noroeste em 1-1. Como venceu no jogo de ida lá em Bauru, o Noroeste por 1-0, Veloclube campeão da Série A2, que é o Campeonato Paulista da segunda divisão. Então, inclusive, o Veloclube dirigido pelo técnico Guilherme, né? Que foi atacante aí pelo Atlético Mineiro, Corinthians, no final da década de 90 e também no início de 2000. Então, o Veloclube campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, que é a segunda divisão. Também teve final de estadual ontem, domingo, lá em Belém, jogaço inclusive.
o Campeonato Paraense final lá no Mangueirão. Paysandu 1, Remo também 1. Como o Paysandu venceu o primeiro jogo por 2-0, Paysandu campeão paraense também de 2024. E também teve campeão ontem lá no Amazonas, Campeonato Amazonense. Ontem, na final lá na Arena da Amazônia, o Amazonas empatou com o Manaus em 1-1 no tempo normal. Aí a decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Manaus venceu por 4-2. Manaus, que tem o Lúcio Maranhão lá no elenco, campeão amazonense dessa temporada, a equipe do Manaus. Agora sim, destacando a primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos que começaram aí nesse final de semana, né? Começando com os jogos no sábado. No sábado teve o Internacional vencendo o Bahia por 2-1. O Criciúma, jogando em casa lá no estádio de Heriberto Wilson, empatou com o Juventude em 1-1. O Fluminense, jogando no Maracanã, empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2. No Morumbi, o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. São Paulo que não consegue vencer o Fortaleza no Brasileirão. Ontem, com transmissão aqui do NN Play, o Vasco da Gama venceu o Grêmio por 2-1 lá em São Januário. Também teve jogo lá na Arena Neoquímica, que é a casa do Corinthians. O Corinthians empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. O Atlético Paranaense, jogando lá na Arena da Baixada, goleou o Cuiabá por 4-0. O Atlético Goianiense, jogando no Serra Dourado, inclusive jogo polêmico, gramado ruim. Teve a arbitragem, como disse o André, a arbitragem lá polêmica, inclusive. Mas o Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo por 2-1. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2, jogando no Mineirão. E o Vitória, ontem, no fechamento da rodada, né, que o Vitória é campeão da Série B no ano passado, e o Palmeiras, campeão da Série A, se enfrentaram ontem no Barradão, lá em Salvador. E o Vitória perdeu para o Palmeiras por 1-0. São jogos, então, aí dessa primeira rodada do Brasileirão, como disse o André aí, primeira rodada, mas já com polêmica na arbitragem. Muito bem, Marco, com estas informações a gente finaliza o Jogo Rápido desta segunda-feira e voltaremos a falar, a discutir, a debater sobre essa rodada do Brasileirão da Série A e trazendo também novas informações do futebol alagoano, especialmente do Asa, a partir das 19 horas no Futebol Show. Você vai poder acompanhar pela Rádio NN FM e também pelo NN Play. Então, anota aí na agenda, 19 horas Futebol Show, para você ficar muito bem informado. Grande abraço e muito bom dia. Jogo Rápido.